E aí, pensa comigo rapidinho. Imagina tudo que a gente conhece, tipo o seu celular, a sua casa, o planeta Terra. Agora vamos mais longe. O nosso Sol, todas as estrelas que a gente vê no céu à noite e até aquelas galáxias super distantes que os telescópios conseguem fotografar. Pensa em toda essa imensidão que a gente chama de universo. Agora, e se eu te dissesse que tudo isso que a gente acabou de imaginar, essa coisa toda gigantesca, na verdade é menos de 5% do que realmente existe lá fora? Pois é isso mesmo. 95% de todo o cosmos é um completo mistério pra gente. É como se a gente estivesse num teatro, olhando para o palco, super focado nos atores, mas sem ter a menor ideia de que 95% do show, quem comanda tudo é uma plateia invisível. E essa plateia é feita de duas coisas: matéria escura e energia escura. Ok, então bora mergulhar nisso. Vamos começar com o primeiro suspeito da nossa história, que compõe os 27% do universo, a tal da matéria escura. Saca só, essa história começa lá nos anos 70 com uma astrônoma genial chamada Vera Rubin. A física que a gente conhecia dizia que as estrelas na beirada de uma galáxia deveriam girar mais devagar, né? Igual os planetas mais distantes do Sol. Só que não foi isso que ela viu. As medições dela mostraram uma coisa totalmente bizarra. As estrelas da borda estavam girando rápido demais. A velocidade era tão, mas tão alta, que a gravidade de toda a matéria que a gente conseguia ver simplesmente não era forte o bastante para segurar aquelas estrelas ali. Elas deveriam ter sido jogadas para o espaço, tipo criança voando de um carrossel que está girando feito louco. Essa descoberta da Vera Rubin deixou todo mundo coçando a cabeça com uma pergunta bem simples. Se a gravidade que a gente vê não é o suficiente, que força invisível é essa que está mantendo as galáxias inteiras sem deixar elas se despedaçarem? E aí veio a sacada. Devia existir uma massa extra ali, um tipo de fantasma invisível. E foi aí que eles batizaram essa coisa de matéria escura. Algo que não brilha, não reflete luz, mas que tem gravidade. E essa gravidade extra funciona como uma cola cósmica, mantendo tudo junto no seu lugar. Tá, mas como é que a gente vê uma coisa que é invisível? A gente usa um truque genial que o Einstein previu, chamado lente gravitacional. A gravidade da matéria escura é tão forte que ela literalmente dobra o espaço-tempo ao redor dela. Aí, quando a luz de uma galáxia que está lá atrás passa por essa dobra, ela chega para a gente toda distorcida. E medindo essa distorção, a gente consegue fazer um mapa de onde a matéria escura está escondida. Isso tudo nos leva à grande pergunta, que mostra o tamanho do buraco no nosso conhecimento. Afinal de contas, do que essa matéria é feita? Bom, os cientistas já sabem o que ela não é. Não são estrelas mortas, nem poeira, nem buracos negros. Simplesmente não tem o suficiente dessas coisas para explicar essa gravidade toda. A melhor aposta hoje, algum tipo de partícula exótica que a gente nunca viu, apelidada de WIMP. E olha, já construímos laboratórios super sensíveis no fundo de minas abandonadas só para tentar caçar essas partículas, longe de qualquer interferência. E o resultado até agora? Nadinha. O mistério continua total. Beleza? Então a gente tem essa cola invisível que segura o universo. Mas isso é só uma parte da história. Se prepara, porque agora a gente vai conhecer a força mais bizarra ainda, que está na verdade tentando rasgar o universo inteiro. É isso mesmo. Se a matéria escura já era estranha com seus 27%, segura essa. O maior componente do nosso universo fantasma é a energia escura. Ela é responsável por 68% de tudo que existe. Lá para o final dos anos 90, os cientistas tinham uma ideia bem clara. Desde o Big Bang, o universo está se expandindo, certo? Então a gravidade de toda a matéria deveria estar puxando tudo de volta, freando essa expansão. Tipo quando você joga uma bola para cima. Eles só queriam medir o quão forte era essa freada. E a resposta que eles encontraram, nossa, virou a ciência de cabeça para baixo. Ganhou até prêmio Nobel. A expansão do universo não está freando. Pelo contrário, ela está acelerando. Pensa naquela bola de novo. Em vez dela subir, parar e cair, imagina que ela começa a subir cada vez mais rápido, como se fosse um foguete. É isso que está rolando com o universo. E para explicar essa loucura, veio a ideia da energia escura. Uma força que empurra uma antigravidade, que parece fazer parte do próprio vácuo do espaço, esticando tudo. Agora sim, vamos juntar essas duas peças do quebra-cabeça, vamos entender a batalha épica que está definindo o futuro de tudo que a gente conhece. Basicamente, a gente vive no meio de um cabo de guerra cósmico.
De um lado, você tem toda a matéria, a normal e a escura, com a sua gravidade tentando juntar tudo como uma grande cola. Do outro lado, você tem a energia escura empurrando tudo para longe e, pelo que tudo indica, a energia escura tá ganhando feio essa briga. E qual o fim dessa história? Um futuro bem solitário. Com a expansão acelerando sem parar, vai chegar uma hora em que todas as outras galáxias vão se afastar tão rápido que a luz delas nunca mais vai conseguir chegar até nós. O céu noturno, para quem estiver aqui, vai ser escuro e vazio. A nossa galáxia, a Via Láctea, vai ficar completamente sozinha, isolada no universo frio e escuro. E isso tudo deixa a gente com um pensamento final que é, no mínimo, humilde. Toda a nossa ciência, toda a nossa história é o estudo de uma pequena sujeirinha de 5% num oceano de coisas que a gente não faz a menor ideia do que são. A gente não só não é o centro do universo, como a gente nem é feito do material principal dele. A gente está só agora começando a entender o tamanho do mistério que nos cerca. E isso talvez seja a coisa mais incrível de todas. Sabe quando você olha para o céu numa noite limpa, sem nuvens? Aquela escuridão infinita, cheia de estrelas. A gente sempre pensa que não tem fim, né? Mas e se tiver? O que será que tem depois da última estrela, da última galáxia? Bora investigar isso juntos? Pois é, o que existe além do universo? Essa é a grande pergunta. A pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 1 trilhão de galáxias. Ela mexe com a cabeça de cientistas, de filósofos e, vamos ser sinceros, com a nossa também, né? Pode até parecer coisa de filme, mas olha, a galera da cosmologia leva isso muito, mas muito a sério. Intuitivamente a gente pensa, se eu pudesse voar em linha reta para sempre, eu nunca ia bater numa parede, certo? O espaço é infinito. Mas será? A ideia de que o universo pode ter um fim, uma borda, é algo que simplesmente quebra a nossa cabeça. E é justamente essa jornada para entender as diferentes possibilidades que é a parte mais incrível de tudo. Beleza. Então, para a gente sequer começar a responder essa pergunta gigante, a gente precisa dar um passo para trás. Primeiro, vamos entender o que a gente consegue ver. Porque sim, existe um limite, a gente vive numa espécie de bolha cósmica. Funciona assim. O universo não é eterno. Ele tem uma idade. Hoje a gente sabe que é algo em torno de 13,8 bilhões de anos. E como nada viaja mais rápido que a luz das galáxias mais distantes só teve esse tempo todo para chegar até aqui, até os nossos telescópios. Então tudo que a gente consegue enxergar está dentro dessa bolha. Não é uma parede de tijolos, claro. É um horizonte, o limite do que a gente pode perceber. Para ficar mais fácil de entender, pensa num barco no meio do oceano. Você olha em volta e vê o horizonte, aquela linha onde o céu encontra água. Mas você sabe com toda certeza que o oceano continua muito além daquela linha, né? Com o universo é a mesmíssima coisa. O que a gente chama de universo observável não é o fim de tudo, é só o nosso horizonte. Tá, mas e quão grande é essa nossa bolha? Se prepara, o diâmetro dela é de cerca de 93 bilhões de anos-luz. É um número que nem cabe na nossa imaginação, né? Mas o ponto principal aqui é outro. Ele tem um tamanho. É finito. E isso nos joga de volta para a pergunta original. O que tem do outro lado? O que existe além do nosso horizonte? Ok, agora a gente entra na parte mais científica da coisa. Onde a porca torce o rabo, como se diz. Porque a resposta para essa pergunta, se o universo tem fim ou não, depende de algo bem específico. A geometria dele. A forma que ele tem numa escala gigantesca. Basicamente, os cosmólogos trabalham com 3 cenários principais. Primeiro, o universo pode ser plano, igual uma folha de papel infinita. Nesse caso, ele seguiria para sempre. Segundo, ele pode ser fechado, com uma superfície de uma bola. Aí ele seria finito, mas sem ter uma borda. Se você andasse em linha reta, daria a volta e chegaria no mesmo lugar. E terceiro, ele pode ser aberto, com uma forma que lembra uma sela de cavalo e que também se estenderia infinitamente. Aí você me pergunta, mas como é que os cientistas descobrem qual dessas 3 formas é a nossa? E essa é uma pergunta excelente. A resposta, por mais estranho que pareça, tem a ver com pesar o universo. É isso mesmo. A chave está na quantidade de coisa que existe lá fora. Tudo se resume à densidade. É a quantidade de matéria e energia por metro cúbico que vai ditar como o tecido do espaço-tempo se curva. Os cientistas calcularam um número mágico, um valor chamado densidade crítica.
Se a densidade real do nosso universo for maior que esse valor, ele se fecha como uma esfera. Se for menor, ele se abre como uma cela. E se for exatamente igual? Aí, meu amigo, ele é plano. E agora, o resultado que é de cair o queixo. Quando a gente mede a densidade real do universo, o valor é absurdamente próximo da densidade crítica. É tipo 99, alguma coisa por cento do valor necessário. A diferença é tão, mas tão pequena que a aposta mais segura da ciência hoje, considerando a margem de erro, é que o nosso universo é plano. E se ele é plano, ele é infinito. Certo. Então a ciência aponta para um universo infinito. Fim da história? Talvez não. Porque aquela nossa intuição, aquela vozinha que diz, mas tem que ter alguma coisa do lado de fora, pode ter alguma razão. E é aqui que a gente sai da ciência mais estabelecida e entra no campo da especulação e as coisas ficam realmente malucas. E essa especulação tem um nome famoso: multiverso. A hipótese do multiverso é exatamente o que parece. A ideia de que o nosso universo inteiro, com seus bilhões de galáxias, não passa de uma bolinha num oceano cósmico gigantesco, cheio de outras bolinhas, outros universos, cada um talvez com suas próprias leis da física. E como isso seria possível? Uma das teorias mais fortes é a da inflação eterna. Ela diz o seguinte: logo depois do Big Bang, o universo se expandiu de forma absurdamente rápida. Essa expansão, chamada de inflação, parou aqui, na nossa região, permitindo que as galáxias e estrelas se formassem. Mas em outras partes do cosmos, essa inflação pode nunca ter parado. Ela continua eternamente criando novas e novas bolhas de universo sem parar. E tem outra porta de entrada para essa ideia, que vem do lugar mais estranho ainda: a física quântica. Uma interpretação chamada de muitos mundos sugere que toda vez que um evento quântico pode ter mais de um resultado, o universo se divide. E todos os resultados acontecem, cada um seu próprio universo paralelo. É, isso mesmo que você ouviu. Isso significa que em algum lugar existe uma versão de você que fez escolhas diferentes hoje. Bizarro, né? Ufa. Ok. Depois dessa viagem toda da geometria do universo até mundos paralelos, onde a gente fica? Qual é a conclusão? Talvez, só talvez, a parte mais importante disso tudo não seja ter a resposta na mão, mas sim a grandeza de fazer a pergunta. Vamos resumir o que a ciência nos diz hoje. Se o universo for plano ou aberto, como tudo indica, a resposta para a pergunta o que tem lá fora é, bem, mais universo, para sempre. E se ele for fechado, como uma espera, a pergunta nem tem sentido, porque não existe fora, percebe? Em nenhum desses cenários que a física considera, existe uma parede no fim do corredor. E no fundo, a beleza da coisa tá aí. Saber se o universo tem fim ou não, talvez não pague nossas contas amanhã, né? Mas a busca por essa resposta, essa busca muda tudo. É ela que empurra a ciência para frente, que cria novas tecnologias, é ela que nos força a usar a imaginação até o limite, é o que nos define como seres curiosos. Então, a gente acaba voltando para o começo de tudo, olhando para o céu à noite, se sentindo minúsculo, mas ao mesmo tempo conectado com essa coisa imensa e maravilhosa. Por enquanto, a resposta definitiva a gente não tem. O que a gente tem é o mistério. E essa pergunta final que fica ecoando na nossa cabeça: será que é só isso que existe? E quer saber? Talvez seja até mais legal não ter todas as respostas. E aí, galera, beleza? Bora fazer uma viagem no tempo hoje? E ó, não tá falando de voltar alguns anos nem séculos. A gente vai voltar lá pro comecinho de tudo, pro primeiríssimo segundo. E se eu te falasse que a gente consegue, de um jeito bem maluco, escutar o eco da criação no universo? Pois é, essa é a pergunta central aqui. E se o Big Bang, aquela explosão gigantesca que criou tudo o que existe, sabe? E se ele nunca parou de fazer barulho? E se ele deixou um sussurro, um eco, que tá por aí, por todo o cosmos, até hoje? Tipo, agora mesmo passando por você. Então, vamos nessa. Porque a história de como a gente achou esse eco, cara, é sensacional. É uma das mais incríveis e, acredite, engraçadas da ciência. Envolve um chiado misterioso, pombos, sim, pombos, e uma descoberta que mudou tudo. Beleza, se prepara que a gente vai para Nova Jersey, lá nos anos 60. Nossos personagens principais são dois astrônomos, o Arno Penzias e o Robert Wilson. E eles tinham um brinquedinho novo e caríssimo nos laboratórios Bell. Uma antena gigantesca, em forma de corneta,
ultrassensível. O trabalho deles era só calibrar a antena. Simples, né? Só que não. Eles tinham um baita problema. E o problema era isso aqui, um chiado. Sabe aquele ruído chato de rádio fora de sintonia? Então, era um barulhinho de fundo que não parava nunca. Não importava para onde eles virassem a antena, o bendito chiado estava lá. Era tipo um fantasma no equipamento. Cara, e eles tentaram de tudo. Sério. A lógica era, esse barulho tem que vir de algum lugar. Ah, será que é interferência de Nova York? Apontaram para o outro lado. O chiado continuou. Ok, será que é defeito na antena? Revisaram cada parafuso, cada fio. Nada, tudo perfeito. A frustração dos caras estava no limite. Foi aí que eles culparam os únicos suspeitos que sobraram. Pois é, dentro da lanterna moravam um casal de pombos. Eles pensaram, é isso. O problema devia ser, o cocô dos pombos. Eles até deram um nome chique para a sujeira, chamaram de dielétrica branca. Então imagina a cena, os dois cientistas expulsando os pombos, limpando tudo, e adivinha? O chiado continuava lá, firme e forte. E é aqui que a coisa fica muito, mas muito bizarra. O ruído não era só teimoso, ele era igualzinho, vindo de todas as direções do céu, de todos os lugares ao mesmo tempo. Não fazia diferença se era dia ou noite, verão ou inverno. Era um chiado constante, universal. Já sem saber o que fazer, Penzas e Wilson começaram a ligar para outros cientistas. E é aí, meu amigo, que o acaso entra em jogo e transforma essa dor de cabeça numa peça-chave para um dos maiores quebra-cabeças do universo. E olha que coincidência absurda. Ali do lado, na Universidade de Princeton, tinha outra equipe, liderada por um cara chamado Robert Dicke. E eles tinham a teoria. Eles calcularam que o Big Bang devia ter deixado para trás um brilho, um eco de calor. E o mais doido, eles estavam construindo uma antena para tentar encontrar exatamente esse sinal. Imagina a hora que os dois grupos se falaram pelo telefone. Foi tipo um eureka coletivo. O problema do Penzias e do Wilson não era um defeito na antena, não eram os pombos. Eles tinham, totalmente por acidente, tropeçado no eco do Big Bang. Aquele chiado irritante era a descoberta do século. E aí, o chiado chato finalmente foi batizado. O nome oficial é esse aqui, radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Mas o importante é entender o que isso significa. Não é um som, na verdade. É a primeira luz do universo. É como se fosse a primeira foto de bebê do cosmos. Ok, mas espera aí. Se é um brilho, uma luz, como que vira um chiado de micro-ondas numa antena? Boa pergunta. Para responder isso, a gente precisa voltar ainda mais no tempo, lá pro início de tudo. Então olha só, no comecinho, por uns 380 mil anos, o universo era uma sopa de partículas, fervendo, super densa. A luz já existia, mas ela não conseguia ir para lugar nenhum. Imagina um farol de carro num nevoeiro super fechado. A luz está ali, mas está presa. Aí o universo expandiu e esfriou um pouquinho, o suficiente para formar os primeiros átomos. E de repente, o nevoeiro sumiu. A luz ficou livre para viajar. E essa luz, cara, tá viajando desde esse dia, há quase 14 bilhões de anos. Só que enquanto ela viajava, o próprio universo ia se expandindo. O espaço-tempo foi se esticando, e as ondas de luz se esticaram junto com ele. Pensa num elástico. Esse esticamento fez a luz perder energia, esfriar, e o que era um brilho super quente se transformou nessas micro-ondas geladas que a gente detecta hoje. Beleza, agora segura aí, porque a gente vai para a parte mais maluca de todas. Como que essa coisa de outro mundo se conecta com a gente, com o nosso dia a dia? Você não vai acreditar. Essa aqui é a conexão mais espetacular. Se você é da época da TV de tubo, vai lembrar disso. Sabe quando a TV ficava fora do ar? Aquele chiado, aquela tela cheia de pontinhos? Então, cerca de 1% daquele chuvisco era o Big Bang. Sério, a sua TV de casa estava captando a radiação cósmica de fundo. Você estava vendo a criação do universo no sofá da sala. E isso não é só uma curiosidadezinha legal, não. Essa descoberta é, para muitos cientistas, a prova definitiva, a bala de prata, a evidência mais forte que a gente tem de que a teoria do Big Bang é real. É a nossa certidão de nascimento cósmica. Então, essa radiação é basicamente isso.
a foto do universo quando ele era um recém-nascido. O fóssil mais antigo que a gente jamais vai encontrar. E o mais legal é que essa foto não é perfeitinha. Ela tem umas manchinhas, umas variações mínimas de temperatura. E foram essas pequenas sementes que, pela força da gravidade, deram origem a tudo. As estrelas, as galáxias e, no final da história, a nós. Então, pensa nisso. O universo não está em silêncio. Ele está sussurrando. Existe esse eco eterno que preenche absolutamente tudo. Ele está atravessando as paredes da sua casa e está atravessando você, agora mesmo. Não é uma história sobre o passado, é sobre o presente. Você, agora mesmo, está literalmente tomando um banho na glória desbotada da criação. Bizarro, né? Isso te faz pensar, o que mais está por aí ao nosso redor? Só esperando a gente descobrir. Hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente acha que entende super bem. O tempo. Sabe, o reloginho ali, tic-tac, tic-tac. Um segundo é sempre um segundo. Parece uma regra de ferro, né? Mas e se eu te dissesse que o universo não joga com essa regra? Pensa comigo. Será que o tempo passa igualzinho para todo mundo, em todo lugar? A resposta, cara, é um gigantesco não. E a chave para esse mistério está escondida nos lugares mais bizarros e extremos do cosmos, os buracos negros. Beleza, então vamos lá. Para a gente entender como o tempo pode ser flexível, a gente tem que voltar um pouquinho na história e falar do gênio que virou a física de cabeça para baixo, Albert Einstein. Antes de Einstein, a visão era a do Newton, né? O espaço era tipo um palco e o tempo era um relógio gigante que marcava a mesma hora para todo o universo. Bem simples. Aí chega Einstein e fala: peraí, galera, espaço e tempo não são separados. Eles são uma coisa só. Um tecido único e ele estica. E essa coisa única ele chamou de espaço-tempo. Imagina um tecido de 4 dimensões. E a sacada de mestre foi essa. A gravidade não é uma força misteriosa que puxa as coisas. Não. A gravidade é a própria curvatura desse tecido. É a geometria do universo em ação. Cara, que doideira, né? Ok, gravidade deforma o espaço-tempo. Mas como isso funciona no mundo real? Vamos ver agora, saindo da teoria para a prática. A melhor forma de sacar isso é com a famosa analogia da cama elástica. Pensa numa cama elástica esticadinha. Esse é o espaço-tempo sem nada por perto, retinho. Agora joga uma bola de boliche bem no meio. O que acontece? Ela afunda, cria uma curva gigante. Beleza. Agora pega uma bolinha de gude e rola ela perto da bola de boliche. Ela não vai mais andar em linha reta, né? Ela vai cair nessa curva. É isso! Isso é a gravidade. A Terra é a bola de boliche e a Lua é a bolinha de gude, só seguindo a curva que a Terra criou. E o mais maluco é que isso não é só uma historinha para explicar a teoria. Não é ficção científica. Isso acontece de verdade todo santo dia. E afeta uma tecnologia que provavelmente está aí no seu bolso agora. Olha só esse número. Mais 38 microsegundos. É isso que os relógios dos satélites de GPS adiantam todo dia em relação a nós aqui na Terra. Por quê? Porque lá em cima a gravidade é um pouquinho mais fraca, então o tempo passa um tiquinho mais rápido. 38 microsegundos? Parece nada, né? Só que se os engenheiros não corrigissem essa diferença minúscula, seu GPS ia errar o caminho por quilômetros em questão de horas. Isso aqui mostra exatamente a grande sacada de Einstein. O tempo é relativo. Quanto mais forte a gravidade, mais devagar o tempo passa. O seu relógio aqui na Terra e o relógio de um satélite lá em órbita, eles simplesmente não estão de acordo. O tempo deles corre mais rápido. E agora a gente vai levar essa ideia pro limite. Se a gravidade da Terra já faz essa bagunça com o tempo, imagina o que acontece perto de um buraco negro, onde a gravidade é tão absurda que o próprio tecido da realidade começa a rasgar. Todo buraco negro tem essa fronteira invisível, o chamado horizonte de eventos. Não é uma parede física, é um ponto de não retorno. É como estar num barquinho perto de uma cachoeira gigantesca. Chega uma hora que a correnteza fica tão forte que não adianta mais remar. Você vai cair. O horizonte de eventos é exatamente esse ponto. Passou dali, já era. E é aqui que o tempo simplesmente surta. Imagina um astronauta indo em direção ao buraco negro. Pra gente, aqui de longe, olhando por um telescópio, a gente veria ele se mover cada vez mais devagar. A
A imagem dele ficaria avermelhada, fraca, até ele parecer congelar para sempre na beirada. Mas e para ele? Dentro da nave dele, o relógio está normal, o tempo está passando como sempre. Ele simplesmente cruza essa fronteira sem nem perceber. É isso, cara. Duas realidades diferentes acontecendo ao mesmo tempo. E essa distorção absurda do tempo abre a porta para uma ideia que a gente ama na ficção científica, mas que aqui é real. Buracos negros são, na prática, máquinas do tempo. É aqui que a coisa fica parecida com o filme tipo Interestelar. Se um astronauta ficar orbitando um buraco negro gigante por, digamos, 1 hora no relógio da nave, quando ele voltar para a Terra, ele pode descobrir que aqui se passaram, sei lá, décadas, 1 século. Ele não viajou para o passado. Ele deu um pulo de mão única direto para o futuro da humanidade. E se ele cruzar o horizonte de eventos? Aí a física como a gente conhece vira pó. Como essa citação diz, lá dentro, o seu futuro deixa de ser uma questão de quando e passa a ser uma questão de onde. A singularidade, o centro do buraco negro, não é mais um lugar para onde você pode ir. Ela se torna o seu destino. Inevitável. E a viagem até esse destino não é muito agradável. Os cientistas, com um senso de humor meio sombrio, chamam o que acontece de espaguetificação. É bem literal. A gravidade nos seus pés seria tão absurdamente mais forte que na sua cabeça que seu corpo seria esticado, 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 até virar um fio de espaguete cósmico. Um jeito bem peculiar de terminar a viagem, né? Então, da próxima vez que você olhar as horas, se lembre disso. O tempo não é essa linha reta e previsível que a gente imagina. Ele é um rio flexível, que se curva e se distorce de formas que a gente mal consegue imaginar. E isso me deixa com uma última pergunta para você. Se a regra mais fundamental de todas, a passagem do tempo, pode ser quebrada de forma tão espetacular, o que mais? Nesse nosso universo não é nem de longe o que parece ser. E aí, pessoal, beleza? Bora fazer um exercício de imaginação bem rápido. Pensa que você tá numa praia agora. Qualquer uma. A sua praia favorita. Beleza. Você tá lá na praia, sentindo aquela areia quentinha nos pés. Agora você abaixa, pega um punhado dessa areia, olha pra ela e tenta contar. Só de zoeira. Quantos grãos tem aí? É simplesmente impossível, né? Pro nosso cérebro, areia é isso. É o incontável. Agora, vamos levar essa ideia a um nível absurdo. Pensa não só nesse seu punhado de areia. Pensa em todos os grãos de areia, de todas as praias do mundo e de todos os desertos também. É um número que a nossa cabeça nem processa, certo? Esse é o nosso limite mental para muita coisa. Guarda bem essa sensação. E agora, segura essa. Sabe essa quantidade de areia que a gente nem consegue imaginar? Ela é nada. Não chega nem perto do número de estrelas que existem lá fora. E o mais louco é que isso que eu tô falando não é poesia, não é uma metáfora, é ciência. É uma estimativa, e olha, uma estimativa bem pé no chão, viu? Pra gente começar a entender essa loucura, a gente tem que começar em casa, na nossa galáxia, a Via Láctea. Olha só esse número. Só na nossa galáxia, a gente está falando de algo entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Pensa bem, o nosso Sol, que pra gente é tudo, é só uma dessas estrelas. Uma em um mar de 400 bilhões. Já começa a dar um bug na mente, né? Mas aí que tá o pulo do gato. A Via Láctea é só isso, uma ilha. Uma ilha de estrelas flutuando num oceano cósmico gigantesco. A nossa vizinha mais próxima, a galáxia de Andrômeda, já tem tipo o dobro de estrelas, talvez até 1 trilhão. E isso, bom, isso prepara a gente para o próximo passo. Se prepara porque agora a escala vai ficar exponencial. A gente não está mais falando de contar estrelas, a gente vai começar a contar as galáxias inteiras. Sabe, até pouco tempo atrás os cientistas achavam que existiam umas 200 bilhões de galáxias. Já era um número absurdo. Mas aí vieram telescópios como o Hubble e mais recentemente o James Webb. E eles olharam tão, mas tão longe, que o número simplesmente explodiu. A estimativa de hoje é que existem no mínimo 2 trilhões de galáxias. Eu vou repetir, 2 trilhões. Então vamos lá, vamos fazer uma conta de padaria cósmica, nada muito complexo. Vamos pegar um número bem por baixo, bem conservador, ok? Digamos 100 bilhões de estrelas por galáxia. E vamos multiplicar isso pelo nosso novo número,
2 trilhões de galáxias. E o resultado é isso aí. Esse monstro que mal cabe na tela. 200 sextilhões. É um 2 com 23 zeros depois dele. Sério, tenta escrever isso. A nossa mente não tem nem software para processar um número desses. Lembra da nossa areia? Então, olha essa comparação. Do lado esquerdo, a estimativa de todos os grãos de areia na Terra. 7,5 quintilhões. Um 7 com 18 zeros. É gigante, né? Mas olha o número do lado. O nosso número de estrelas nem se compara. É outra categoria de imensidão. Para a gente visualizar isso de um jeito mais fácil, imagina que você pega um grão de areia na mão. Para cada um desses grãozinhos de areia em todo o planeta, existem pelo menos 100 estrelas lá em cima, no mínimo. Pega um grão de areia, tem 100 estrelas. Pega outro, mais 100. Pensa nisso na próxima vez que for à praia. É de explodir a cabeça. Ok, digerir esses números todos não é só um exercício matemático. Força a gente a pensar em umas coisas bem profundas. A primeira é um banho de humildade, né? Nosso Sol, nosso planeta, na grande loteria cósmica a gente é poeira. E isso, claro, leva a uma pergunta que não quer calar. Sério, com tanto terreno cósmico por aí, com centenas de sextilhões de estrelas e provavelmente trilhões de planetas, como assim? A gente está sozinho? Onde é que está todo mundo? Por que esse silêncio todo? E essa pergunta tem nome. É o famoso paradoxo de Fermi. A lógica é simples. A probabilidade de existir vida lá fora é altíssima. Mas a falta de qualquer evidência, qualquer contato é total. É uma contradição que deixa os cientistas de cabelo em pé. Um universo que deveria estar gritando, mas que está em um silêncio absoluto. E se você achou tudo isso vertiginoso até agora, se prepara. Porque tem uma última camada de complexidade nisso tudo. E é sobre como a gente vê o universo. A gente não vê o universo como ele é agora. A gente vê o passado. Pensa o seguinte, quando a gente olha para uma galáxia muito distante, a luz dela demorou bilhões de anos para chegar aqui. Então, a gente está vendo uma foto de como ela era no passado. As estrelas que a gente está vendo brilhar naquela foto talvez já tenham morrido há muito tempo. E para piorar, o universo está se expandindo. Isso quer dizer que a maioria desses lugares está se afastando da gente tão rápido que a gente nunca vai conseguir chegar lá. É como se a gente estivesse assistindo a um filme antigo, de um show que já acabou, num cinema do qual a gente não pode sair. Então, no final das contas, o que a gente é no meio disso tudo? Talvez a resposta seja a mais bonita de todas. Em meio a essa imensidão que a gente nem consegue entender, num pequeno grão de areia cósmico, nós somos o universo que acordou. Por um piscar de olhos no tempo cósmico, nós somos um pedacinho do universo que conseguiu olhar para cima, olhar para si mesmo e dizer: uau! E só isso já é a coisa mais incrível que se pode imaginar. E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num mistério que, olha, pode virar de cabeça para baixo tudo que a gente acha que sabe sobre o cosmos. Vamos falar de uma mancha gigantesca, super fria, lá no céu, que para alguns pode ser a primeira prova de que existem outros universos por aí. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. Já pensou? Uma única coisinha estranha no mapa do nosso universo poderia reescrever completamente as regras do jogo. Ok, então, bora mergulhar nessa história para entender como uma coisa dessas seria possível. Pra gente entender essa treta toda, a gente precisa começar do começo, mas do começo mesmo, com a primeira foto do universo, a foto de bebê dele. A gente está falando da radiação cósmica de fundo, ou CMB, que é a luz que sobrou do Big Bang. Pensa assim, essa luz é como um eco do nascimento do universo. Ela está em todo lugar, preenchendo cada cantinho do espaço. E o mais incrível sobre ela é que ela é absurdamente uniforme. Não importa para onde você olhe, a temperatura é praticamente a mesma. Uns 2,7 graus acima do zero absoluto. E a palavra mágica aqui é quase. Porque se a gente der um zoom muito, mas muito potente nessa foto, a gente vê umas variaçõezinhas de temperatura. E olha, ainda bem que elas existem. Foram essas pequenas diferenças que, com o tempo e a ajuda da gravidade,
viraram as sementes de tudo que a gente vê hoje. Galáxias, estrelas, tudo. Durante décadas, esse modelo funcionou que era uma beleza. Tudo se encaixava. Até que, lá por 2004, os cientistas perceberam uma coisa no mapa que simplesmente não deveria estar lá. É como se você pintar uma parede de branco, tudo perfeito, e no dia seguinte aparecer uma mancha escura gigante bem no meio. Não faz sentido, né? Olhando na direção de uma constelação chamada Eridano, eles deram de cara com uma região do céu que era muito maior e, principalmente, muito mais fria do que qualquer teoria conseguia explicar. Ela ganhou o apelido óbvio de mancha fria. Agora, quando eu falo fria, você talvez imagine algo congelante, mas a diferença é minúscula. São só 70 microkelvins mais fria que o normal. Pra gente, isso não é nada. Mas na escala de precisão da cosmologia, meu amigo, isso é um absurdo. É um verdadeiro elefante na sala. E é aqui que o queixo cai de verdade. Porque essa diferençazinha de temperatura está espalhada por uma área com mais de 1 bilhão de anos-luz de diâmetro. É uma estrutura colossal, algo que simplesmente não deveria existir, segundo as nossas probabilidades. Tá, mas qual a chance disso ser só azar? Coincidência cósmica? Bem, os cálculos mostram que a probabilidade de uma mancha assim surgir do nada é de menos de 2%. E olha, em ciência, uma chance tão baixa não é coincidência. É um sinal de que tem alguma coisa real acontecendo ali. E como em toda boa história de detetive, a gente precisa de suspeitos. O primeiro da lista, e a explicação mais pé no chão, é que a mancha fria é, na verdade, um tipo de ilusão de ótica cósmica. E a culpa seria de um tal de supervazio. Pensa no universo em grande escala como se fosse um queijo suíço ou uma esponja. Ele tem filamentos, que são as partes cheias de galáxias e matéria, e tem enormes buracos, ou vazios, entre eles. Um supervazio, como o nome já entrega, é um desses buracos, só que gigantesco. Beleza, mas como é que um buraco vazio consegue esfriar a luz que passa por ele? É um efeito meio doido, mas vamos lá. Imagina um fóton, uma partícula de luz lá do Big Bang, chegando na beirada desse vazio. Ele entra. Só que enquanto ele está cruzando esse espaço imenso, o próprio universo continua se expandindo e o vazio se estica junto. Para sair desse buraco que agora ficou mais fundo em termos de gravidade, o fóton precisa gastar mais energia. Resultado, ele sai do outro lado mais cansado, com menos energia, e para a gente aqui, essa luz com menos energia parece mais fria. E essa teoria parecia perfeita. Os astrônomos apontaram os telescópios para lá e... bingo! Encontraram um dos maiores vazios já vistos, bem na direção da mancha fria. Caso encerrado, certo? Só que... não. Tinha um problema sério. Sim, o vazio existe, tá lá. Mas os cálculos mostraram que ele não é vazio o suficiente, nem grande o suficiente, para causar o efeito todo. Na real, o supervazio só consegue explicar, no máximo, uns 20% daquela frieza toda. E os outros 80% vieram de onde? E é aí, meu amigo, que a história fica maluca de vez. Quando a explicação simples não funciona, a gente abre a porta para as ideias mais exóticas. E se a mancha não for uma ilusão? E se for algo real? Uma marca no próprio tecido do nosso universo? Para tentar explicar isso, alguns físicos foram buscar uma ideia que parece saída de filme de ficção científica: a teoria do multiverso. A ideia é que o nosso universo inteiro é só uma bolha flutuando no oceano cósmico gigante. E nesse oceano, outras bolhas, outros universos estão nascendo o tempo todo, cada uma podendo ter suas próprias leis da física. E de acordo com essa teoria, a mancha fria é literalmente uma cicatriz. Isso mesmo, uma contusão cósmica. A marca deixada por uma trombada entre o nosso universo, quando ele ainda era um bebê, com outro universo bolha vizinho. Imagina a cena, uma colisão cataclísmica lá no comecinho de tudo. Essa pancada teria sugado energia daquela região do nosso universo, criando uma perturbação gigantesca. E essa cicatriz, então, foi se expandindo junto com o universo por 13,8 bilhões de anos, até virar a mancha que a gente vê hoje. É uma ideia de explodir a cabeça, né? Ok, então a gente tem dois suspeitos bem diferentes na mesa. De um lado, um vazio gigante. Do outro, uma porrada entre universos. Qual é o veredito da ciência hoje?
O que os cientistas acham mais provável? Vamos colocar uma do lado da outra. A teoria do supervazio é uma ilusão de ótica que usa a física que a gente já conhece, mas a conta não fecha direito. A teoria da colisão fala de uma cicatriz real, o que é fascinante, mas exige que a gente acredite numa física totalmente nova, que por enquanto é pura especulação. E aí que entra um princípio famoso na ciência, chamado navalha de Ockham. Basicamente, ele diz o seguinte: se você tem várias explicações para uma coisa, a mais simples geralmente é a correta. Por isso, a maioria dos cientistas ainda aposta na ideia do supervazio, mesmo com os problemas dela. É mais simples do que inventar multiversos. No final das contas, o caso continua em aberto. A gente fica nesse dilema incrível. Será que a mancha é só um vazio muito, muito improvável? Uma falha na estatística? Ou será que ela é a primeira pista de que a realidade é muito maior e muito mais estranha do que a gente jamais sonhou? Seja qual for a resposta, a mancha fria força a gente a questionar nosso lugar no cosmos. E nos deixa com essa ideia poderosa. Talvez, e só talvez, a mancha mais fria que a gente já encontrou seja, na verdade, a prova mais quente de que não estamos sozinhos no multiverso. O mistério continua. Sabe quando você olha para o céu à noite? A gente vê aqueles pontinhos de luz, né? Vê ordem, vê sistemas. A gente tende a pensar no cosmos como um lugar de famílias, estrelas com seus planetas todos juntinhos. Mas e se essa for só metade da história? A gente olha aqui para o nosso quintal, o nosso sistema solar, e usa ele como modelo, né? Uma estrela-mãe, um Sol, e os planetas, incluindo o nosso, dançando ao redor dele em uma harmonia quase perfeita. É uma imagem bonita, reconfortante. E a gente acaba achando que o resto do universo é assim. Só que esse retrato de família feliz, ele tá bem completo. A verdade é que a galáxia, na verdade, tá cheia de fantasmas. Ela tá lotada de exilados, de andarilhos solitários. Os astrônomos estão descobrindo que para cada estrela que você consegue ver brilhando, podem existir dezenas, talvez centenas de mundos escuros e congelados, sem ter um sol para chamar de seu. São planetas que foram expulsos de suas casas e agora vagam sozinhos na escuridão para sempre. Para a gente entender como um planeta vira órfão, a gente tem que esquecer aquela ideia de nascimento bonitinho. Não é um balé cósmico super coreografado. É uma confusão, uma bagunça violenta. Tá mais para uma arena de gladiadores cósmica, isso sim. Pensa num jogo de sinuca cósmica, só que com uma força brutal. Conforme os planetas vão se formando, o maior deles, geralmente um gigante gasoso tipo nosso Júpiter, vira o valentão gravitacional da vizinhança. Se um planeta menor que ainda está se ajeitando dá o azar de passar perto demais dele, a gravidade do gigante funciona como um estilingue. E zaz, o planeta menor é arremessado para fora do sistema, catapultado para o vazio interestelar. Para sempre. Ok, isso tudo leva a gente para uma pergunta bem óbvia, né? Se esses planetas são escuros, frios e estão sozinhos no meio do nada, como é que a gente sabe que eles existem? Como é que se caça um fantasma cósmico? Tentar achar um planeta órfão, olhando direto para ele, é praticamente impossível. Eles não brilham, não tem nenhuma estrela por perto para iluminar eles. O desafio é tipo tentar achar uma bola de boliche preta que foi jogada no meio do oceano numa noite sem lua. Boa sorte com isso. Então, os astrônomos tiveram que ser muito criativos. Eles usam um truque da física, uma carta na manga que o próprio Einstein previu, chamado de microlente gravitacional. Funciona assim. A gente sabe que a gravidade distorce a luz. Se, por um alinhamento cósmico perfeito, um planeta órfão passa exatamente na frente de uma estrela bem distante, a gravidade dele age como uma lente de aumento. Por um instante, ela foca e amplifica a luz daquela estrela para nós. O pulo do gato é esse. A gente não vê o planeta. A gente vê o efeito da gravidade dele. Então os cientistas ficam monitorando milhões e milhões de estrelas o tempo todo, só esperando por aquele blip. Aquele aumento súbito de brilho que dura pouco e não acontece de novo. É a assinatura de um fantasma passando na nossa frente. É um trabalho de detetive cósmico e você só tem uma chance de pegar a pista. E então, o que essa caçada toda encontrou? Bom, se prepara porque os resultados estão virando de cabeça para baixo tudo que a gente pensava sobre a galáxia. As estimativas são de explodir a cabeça. Embora os cientistas ainda debatam os números exatos, algumas projeções sugerem que podem existir
trilhões, isso mesmo, trilhões com T, desses mundos vagando por aí, só na nossa Via Láctea. Para e pensa no que isso significa. O espaço entre as estrelas, que a gente sempre imaginou como um grande vazio, pode ser, na verdade, a parte mais populosa da galáxia. A ideia de que essa galáxia escura de planetas que a gente não vê é maior em número que a galáxia iluminada das estrelas, cara, isso muda tudo. Então, como seria um desses mundos? A superfície seria um deserto congelado, temperaturas de 200 graus negativos, qualquer atmosfera que existiu congelada e caída no chão. Um mundo de silêncio e escuridão eternos. Parece um lugar morto, estático, certo? Bom, é aqui que a história dá uma virada sensacional. Porque um planeta, especialmente um planeta grande, não é só uma bola fria por inteiro. Enquanto a superfície é esse inferno de gelo, o interior é outra história. Lá no fundo, o decaimento de elementos radioativos, o mesmo processo que mantém o núcleo da Terra quentinho, poderia funcionar como uma fornalha interna, gerando calor sem parar. E isso, meu amigo, muda o jogo completamente. E isso nos dá uma receita totalmente nova. Uma receita para a vida sem precisar de estrela. Pensa comigo, você tem um planeta massivo com um núcleo quente. Esse calor derrete o gelo de baixo para cima, criando um oceano gigantesco de água líquida. A camada de gelo de quilômetros na superfície serve como o melhor isolante térmico do universo, protegendo esse oceano. E lá no fundo, fontes hidrotermais jorrando calor e minerais que poderiam ser a base para a vida começar, num processo que a gente chama de quimiossíntese. É vida que não precisa de luz. De repente, a ideia de zona habitável muda completamente. A gente sempre procurou por vida na luz de uma estrela. Mas e se a vida não precisar de luz? E se ela só precisar de um coração quente? A gente está encarando agora a possibilidade de uma galáxia oculta, cheia de vida, o que força a gente a ver o cosmos de um jeito totalmente novo. E isso reformula tudo. Esses mundos deixam de ser só os coitadinhos, os exilados trágicos da galáxia. Eles se tornam oásis em potencial. Verdadeiras arcas cósmicas, protegendo a vida em seus interiores quentes e escuros, enquanto navegam em silêncio pelo vazio. A jornada de um desses planetas é algo quase poético. Nascido no caos, chutado para fora de casa, ele viaja por bilhões de anos na escuridão, atravessando a galáxia inteira. São como cápsulas do tempo, carregando a história do seu nascimento numa viagem solitária e inimaginavelmente longa. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, não olha só para os pontos de luz. Tenta olhar para o breu, para os espaços escuros entre as estrelas. Eles não estão vazios. Estão sendo cruzados agora mesmo pelo voo silencioso de talvez trilhões de mundos órfãos. Isso deixa a gente com um pensamento final, um que arrepia. E se o segredo mais bem guardado do universo, a própria vida, não estiver brilhando sobre a luz, mas sim prosperando, escondida no coração de um desses andarilhos sombrios? Hoje eu quero levar vocês numa viagem, e, sério, é talvez a mais bizarra e profunda que a gente já fez por aqui. A gente vai explorar uma pergunta que soa como pura ficção científica, sabe? Mas que, acredite, tem muito físico por aí levando ela bem a sério. É isso mesmo. Já parou para pensar? E se todo esse nosso cosmos, essa imensidão toda com galáxias, estrelas, planetas, fosse na verdade o interior de um buraco negro gigantesco? Eu sei, soa como uma loucura completa. Mas calma, essa ideia maluca pode ser uma tentativa genial de resolver dois dos maiores quebra-cabeças da ciência de uma vez só. Então, se prepara, porque agora a gente vai mergulhar de cabeça na toca do coelho da cosmologia. E o aviso tá dado. As coisas vão ficar bem estranhas a partir daqui. Ok, vamos começar a desembrulhar essa história. Essa teoria toda, no fundo, quer resolver dois mistérios gigantescos. Primeiro, o que existia antes do Big Bang? E segundo, o que diabos acontece dentro de um buraco negro? O mais incrível é que a conexão entre esses dois mistérios pode ser uma única coisa. Um conceito que simplesmente quebra a nossa cabeça. E esse conceito é a tal da singularidade. Tenta imaginar isso. Toda a matéria, toda a energia de um lugar, esmagada num ponto tão, mas tão pequeno que ele não tem volume nenhum, zero, e a densidade infinita.
É nesse ponto que as nossas leis da física, sabe, até a famosa relatividade de Einstein, elas simplesmente param de funcionar. Elas quebram. E olha, para um físico, a palavra infinito não é uma resposta de jeito nenhum. É um sinal vermelho piscando. É um erro na matriz. Sabe quando você tenta dividir por zero na calculadora e ela dá erro? É exatamente isso. Significa que a nossa teoria tem um furo, que ela está incompleta. A singularidade, então, não é uma explicação. Ela é um muro. É a fronteira onde o nosso conhecimento atual acaba. Aí que a coisa fica fascinante de verdade. Pensa bem. A gente tem essa singularidade bem no comecinho do nosso universo, no tempo zero. E a gente também tem singularidades no centro dos buracos negros que existem hoje. Uma parece ser o começo de tudo, a outra o fim de tudo. A semelhança é, uau, impressionante. Por décadas, a gente tratou essas duas coisas como se não tivessem nada a ver. Mas e se elas forem a mesmíssima coisa? Essa pergunta é exatamente o que nos leva para uma ideia chamada cosmologia do buraco negro, ou a ideia do Big Bang rebote. A teoria sugere que sim, essas duas singularidades são, na verdade, duas faces da mesma moeda. E se um buraco negro não for o fim da linha, um túmulo cósmico, mas sim uma passagem, uma ponte? A coisa funcionaria mais ou menos assim, em 5 passos. Primeiro, imagine que existe um universo mãe, antes do nosso. Segundo, nesse universo, uma estrela gigantesca morre e vira um buraco negro. Terceiro, e aqui está o pulo do gato, a matéria que cai lá dentro não é esmagada até o infinito. Ela atinge uma densidade máxima, um limite. Quarto, quando chega nesse limite, algo como uma mola cósmica empurra tudo de volta com uma força absurda. E quinto, boing, acontece um rebote, e essa explosão, esse rebote, seria o nosso Big Bang. Ou seja, nosso universo teria nascido e estaria se expandindo dentro do horizonte de eventos daquele buraco negro do outro universo. E você percebe como isso é elegante? É uma solução 2 em 1. Primeiro, a gente dá adeus para aquela singularidade problemática do início. Aquele erro na física some. E segundo, a gente finalmente tem uma resposta para a pergunta: o que veio antes do Big Bang? A resposta seria um outro universo, uma estrela que colapsou. Nosso universo seria basicamente um universo reciclado. Isso nos leva à consequência mais alucinante de todas, que é perfeitamente descrita por essa imagem de uma boneca russa, uma matrioshka. Se o nosso universo nasceu de um buraco negro de um universo mãe, então o que a gente faz com os bilhões de buracos negros que existem dentro do nosso próprio universo? As consequências disso são de dar tontura. Pensa só. Cada buraco negro no nosso céu poderia ser a semente de um novo universo. Isso significa que podem existir universos bebês nascendo nesse exato momento. E sabe aquele famoso paradoxo da informação nos buracos negros? Resolvido. A informação não se perde. Ela é reciclada para criar o próximo universo. Isso cria uma estrutura de realidades uma dentro da outra, como um fractal. E a gente? Bom, a gente estaria preso aqui, dentro do nosso universo bolha, sem a menor chance de espiar o que tem lá fora. Tá, eu sei o que você deve estar pensando. Que história incrível, parece um filme, mas isso é ciência de verdade? Ou é só uma viagem filosófica, uma ficção? Bom, a pergunta de $1 milhão é: como a gente poderia testar uma ideia dessas? E aí que mora o problema, né? É um desafio gigantesco. Se a gente está trancado dentro da nossa própria bolha cósmica, como é que a gente vai provar que tem alguma coisa do lado de fora? Por definição, a gente não pode olhar para lá. Esse é o grande problema científico. Uma teoria que não pode ser provada como falsa, que é não falseável, é complicada. Mas existe uma luz no fim do túnel, uma esperança. Pensa o seguinte: o buraco negro original lá no universo mãe muito provavelmente estava girando. Essa rotação toda poderia ter deixado uma espécie de assinatura no nosso universo, uma marca, talvez um eixo de rotação preferido na forma como as galáxias se distribuem no céu. Encontrar um padrão desses, nossa, seria uma evidência e tanto. Mas olha, mesmo que a gente nunca consiga provar, o valor dessa ideia já é gigantesco. Ela nos força a mudar completamente o nosso olhar. A gente para de ver os buracos negros, os objetos mais destrutivos que a gente conhece, como túmulos, e começa a vê-los como úteros, como berços de novos universos. No fim das contas, provado ou não, uma ideia como essa faz algo fundamental. Ela explode os limites da nossa imaginação. Ela nos obriga a questionar o que a gente achava que sabia sobre a realidade.
sobre o que é um começo e o que é um fim. E isso nos deixa com uma última reflexão para levar para casa. Talvez o cosmos seja infinitamente mais estranho e mais maravilhoso do que a nossa mente consegue conceber. E se a resposta para o maior mistério de todos, a nossa própria existência, não estiver lá fora, nas estrelas mais distantes, mas sim aqui dentro, na própria natureza desse poço profundo que a gente chama de lar? A gente fala muito sobre como tudo começou, né? O Big Bang. Mas toda boa história que tem um começo precisa ter um fim. E o fim do universo? O que acontece quando a última luz se apaga para sempre? Essa é a grande questão, não é? Como é que tudo isso vai acabar? O mais legal é que a física moderna não tem só uma resposta. Ela tem, vários roteiros pro apocalipse cósmico. E olha, um é mais bizarro que o outro. Bora descobrir quais são? Primeiro de tudo, para a gente entender os possíveis finais, a gente precisa sacar a briga que está rolando agora mesmo no cosmos. Imagina um cabo de guerra gigante. De um lado, você tem a gravidade, a força que a gente conhece tentando puxar tudo de volta, juntar toda a matéria. Do outro lado, tem essa força super misteriosa que os cientistas chamam de energia escura. E ela faz o contrário, empurra tudo para longe, fazendo o universo se expandir cada vez mais rápido. O nosso destino, o fim de tudo, depende de quem vai vencer essa queda de braço. Então, dependendo de quem ganhar essa briga, a gente tem 3 roteiros principais para o fim do filme. 3 jeitos diferentes para o universo acabar. E o cenário que hoje parece o mais provável, olha, não é nada explosivo. É o contrário. É um adeus lento, meio triste, sabe? É o que chamam de Big Freeze, ou a grande congelação. A ideia aqui é que a energia escura continua ganhando. Bem devagarinho, mas sem parar. O universo continua se expandindo, se espalhando, até que, ele basicamente morre de velho. Sozinho no escuro. E o que é mais maluco aqui são os prazos. Dá uma olhada nisso. Daqui a alguns bilhões de anos, a gente não vai mais conseguir ver outras galáxias no céu. Elas vão estar tão longe que a luz não chega mais. Depois de 100 bilhões de anos, só a nossa Via Láctea vai restar no nosso campo de visão. Trilhões de anos depois, a última estrela finalmente apaga. E aí, num tempo que a gente nem consegue escrever direito, um Google de anos, até os buracos negros, os últimos monstros do universo, evaporam. O que sobra? Nada. Só um vazio frio e escuro para sempre. Mas e se for o contrário? E se a gravidade ganhar a briga? Bom, aí a gente tem o oposto completo. O Big Crunch, a grande implosão. A expansão do universo não só para, como reverte. Tudo começa a voltar. É literalmente um Big Bang de ré. Primeiro, a expansão freia e para. Depois, o universo começa a encolher e com isso a esquentar cada vez mais. As galáxias que hoje estão se afastando começam a vir uma na direção da outra numa colisão cósmica gigantesca. E no final, tudo, absolutamente tudo, espaço, tempo, matéria, é esmagado de volta para aquele pontinho minúsculo, super quente e denso. Beleza. Então a gente já viu o drama lento e o final trágico e quente. Agora, segura aí, porque tem o terceiro cenário, o Big Rip, a grande ruptura. Esse aqui é o filme de ação, sabe? O final mais rápido e, de longe, o mais violento. A parada aqui é que a energia escura não só vence, ela fica absurdamente forte. Tão forte que a força de repulsão começa a rasgar o tecido do universo. Primeiro ela ataca as coisas grandes. Milhões de anos antes do fim, os aglomerados de galáxias são desfeitos. A gravidade não aguenta e as galáxias são despedaçadas. E aí a contagem regressiva chega perto de casa. Bem perto. Uns 3 meses antes do grande finale, a gravidade do nosso Sol já não é mais páreo. A Terra, Marte, Júpiter, todos os planetas são simplesmente arrancados de suas órbitas e jogados no espaço. Avançando, 30 minutos para o fim de tudo. A força do Big Rip fica tão intensa que supera a gravidade que mantém o nosso próprio planeta inteiro. O resultado? A Terra explode. E no finalzinho mesmo, nos últimos femtosegundos, uma fração de segundo tão pequena que nem dá para imaginar, a força final é superada. A força que mantém os átomos unidos. É isso mesmo, os próprios átomos são rasgados. A matéria deixa de existir. O universo vira pó. Fim. Ok, só pra gente recapitular rapidinho.
São 3 possibilidades. O Big Freeze, que é o fim frio, lento e solitário, o Big Crunch, o fim quente, onde tudo volta e se esmaga, e o Big Rip, o fim violento, que rasga tudo em pedaços. 3 destinos completamente diferentes, né? Mas e se eu te dissesse que tem um quarto cenário? Um tipo de carta coringa. Um final que não tem nada a ver com aquela briga entre gravidade e energia escura. E o pior, ele pode acontecer agora. A teoria se chama decaimento do falso vácuo. A ideia é a seguinte: o nosso universo, como a gente conhece, talvez não esteja no seu estado de energia mais baixo, mais estável. Pensa numa bolinha de gude numa pequena vala no meio de uma montanha. Ela está ali, parada, estável. Mas o lugar mais estável mesmo é lá no fundo do vale, né? Pois é. Nosso universo pode ser essa bolinha. E segundo a física quântica, sempre existe uma chance, pequenininha, mas não zero, dessa nossa bolinha pular para o estado mais estável. Se isso acontecesse em algum lugar do universo, criaria uma bolha de vácuo verdadeiro. E a pergunta é: o que aconteceria com a gente se essa bolha aparecesse? A resposta é tão simples quanto aterrorizante. O que a gente sentiria? Exatamente nada. E sabe por quê? Porque essa bolha de universo novo se expande na velocidade da luz. Não dá para vir chegando, não dá para sentir, não tem aviso. Nada viaja mais rápido que a luz, então nenhuma informação sobre o fim chegaria até nós. Num instante, você está aqui, vivendo sua vida. No outro, você, o planeta, o Sol, tudo simplesmente deixa de existir como a gente conhece, sendo substituído por um novo universo com outras leis da física. Fim da linha, sem aviso prévio. Pensar nesses finais todos dá uma perspectiva diferente, né? O universo nasceu, vai morrer e a gente está aqui, só nesse intervalo, nesse piscar de olhos cósmico. Então, qual desses vai ser? A real é que a gente não sabe com certeza. Hoje, tudo indica que o mais provável é o Big Freeze, a morte lenta e fria. Mas a verdade é que a gente ainda não entende direito o que é essa tal de energia escura. Então, ainda tem muita coisa em aberto. Isso tudo nos leva a um pensamento meio profundo. Pensa bem, nesse universo imenso, que não está nem aí pra gente, que teve um início e um dia vai ter um fim, aconteceu uma coisa absolutamente extraordinária. Em algum momento, nesse breve período que a gente chama de agora, um pedacinho do universo, nós, ganhou consciência. Consciência para entender de onde veio e, como a gente está fazendo aqui, para pensar sobre o seu próprio fim. E se você parar para pensar, talvez isso, essa nossa capacidade de contemplar o todo, seja a coisa mais importante que já aconteceu em toda a existência. Pensa comigo. De um lado, a gente tem os maiores números que a nossa mente consegue imaginar. E do outro, o silêncio mais profundo, mais absoluto que se pode encontrar. É disso que a gente vai falar hoje. Vamos entender o que é o paradoxo de Fermi. Olha, a melhor analogia que eu já ouvi para explicar esse sentimento é essa aqui. Imagina que você recebe um convite para uma festa que promete ser incrível, a maior de todas. Você se arruma, chega lá e não tem ninguém. A casa está vazia, silenciosa. É exatamente essa sensação. Uma promessa cósmica que, por toda lógica, deveria estar sendo cumprida. Mas nada. E aí, claro, a gente chega na pergunta que está por trás de tudo isso. A pergunta de $1 trilhão, né? Será que a gente está sozinho no universo? Essa é talvez a questão mais fundamental e ao mesmo tempo mais assustadora que a gente como espécie pode se fazer. E agora a gente vai começar a entender por que essa pergunta tão simples se torna um paradoxo gigantesco. Muito bem. Para começar, vamos deixar as hipóteses de lado e focar em uma coisa: matemática pura. E se prepara, porque os números que a gente vai ver agora são tão absurdamente grandes, mas tão grandes que eles parecem gritar na nossa cara uma conclusão que, bem, parece inevitável. Vamos começar aqui, em casa. Na nossa galáxia, a Via Láctea. 100 bilhões. Esse é o número de estrelas que, na estimativa mais pessimista, existem só aqui no nosso quintal cósmico. Para você ter uma ideia, isso é mais ou menos o número de estrelas que existem para cada grão de areia em todas as praias do nosso planeta. É um número que mal cabe na cabeça. E olha, isso é só o começo. Ok, agora segura essa. 40 bilhões. Sabe o que é isso? Com base nos dados que a gente tem hoje, principalmente do telescópio Kepler,
Os cientistas estimam que cerca de 1 em cada 5 estrelas, como o nosso Sol, tem um planeta rochoso do tamanho da Terra na chamada zona habitável. Sabe, aquele lugar perfeito, nem quente demais, nem frio demais, onde a água pode existir em estado líquido. Se a gente faz essa conta simples, chegamos a 40 bilhões de terras em potencial, só na nossa galáxia. E agora vamos ser super, mas super pessimistas. Vamos imaginar o seguinte: de todos esses 40 bilhões de planetas, só 1%, um mísero 1%, consegue desenvolver alguma forma de vida. E desse 1%, só mais 1% consegue evoluir para uma vida inteligente, uma civilização. Parece uma chance minúscula, né? Pois é. Mesmo com esses filtros absurdamente rigorosos, a gente ainda termina com 4 milhões de civilizações inteligentes, só na Via Láctea. Então é isso. A conclusão que a matemática nos joga na cara é essa. O universo, ou pelo menos a nossa galáxia, deveria estar fervilhando de vida. Não é uma sugestão, é quase uma certeza matemática. O céu à noite deveria ser como uma grande cidade, cheio de luzes, de sinais, de conversas. Deveria ser barulhento. Só que não é barulhento, é silencioso. E é aí que a gente chega no X da questão. A história conta que em 1950 o físico genial Enrico Fermi estava almoçando com outros cientistas. O papo era sobre vida extraterrestre, OVNIs, e aí, no meio da conversa, depois de pensar nesses números todos, ele simplesmente soltou a pergunta. Uma pergunta de 5 palavras que mudou tudo. Mas então, onde está todo mundo? E é isso. Esse é o paradoxo de Fermi, em sua essência. Essa contradição absurda entre a altíssima probabilidade de que a vida extraterrestre exista, como a matemática nos mostra, e a completa, total, absoluta falta de qualquer evidência. A gente aponta nossos telescópios, nossos microfones cósmicos, esperando ouvir uma sinfonia, e a única coisa que volta é o eco do nosso próprio silêncio. Ok, então, se os números dizem que eles deveriam estar lá, por que a gente não vê, não ouve, não sente nada? É aqui que a coisa fica interessante. A gente vai começar a explorar as possíveis respostas para esse silêncio. Pensa nelas como se fossem os principais suspeitos de um grande mistério cósmico. A primeira suspeita é talvez a mais solitária. É a chamada hipótese da Terra rara. A ideia aqui é a seguinte: talvez ter um planeta rochoso na zona habitável não seja o suficiente. Talvez para a vida complexa como a nossa surgir, você precisa ganhar uma loteria cósmica com uma lista de prêmios gigantesca. Você precisa de uma lua gigante como a nossa para estabilizar o eixo do planeta. Precisa de um planeta gigante como Júpiter servindo de guarda-costas, limpando o caminho de asteroides perigosos. Precisa de um campo magnético forte, de placas tectônicas. A lista é enorme. E talvez, só talvez, a Terra seja o único lugar que marcou todos esses itens. Agora, e se eles existem, mas simplesmente não querem falar com a gente? Aqui temos duas ideias completamente opostas. De um lado, a hipótese do zoológico. Pensa tipo uma primeira diretriz de Star Trek. Eles sabem que a gente está aqui, nos observam, talvez nos estudem, mas tem uma regra de não interferir. O silêncio deles é para nos proteger. É uma ideia até que é confortante, né? Mas do outro lado, temos a hipótese mais aterrorizante de todas, a da floresta sombria. Aqui, o universo não é um zoológico amigável. É uma floresta escura e perigosa, cheia de caçadores. E a única regra de sobrevivência é: fique quieto. Qualquer um que faça barulho, que revele sua posição, se torna um alvo. Nesse cenário, o silêncio não é benevolente. O silêncio é medo. Certo. Agora a gente entra na parte mais profunda e, sinceramente, a mais preocupante de todas as explicações. Vamos falar sobre um conceito chamado o grande filtro. A ideia do grande filtro é a seguinte: em algum ponto da longa jornada evolutiva, desde a primeira molécula orgânica até uma civilização super avançada que viaja pelas estrelas, existe uma parede, uma barreira, um filtro que é mas tão difícil de atravessar que quase ninguém consegue. Ele simplesmente varre do mapa praticamente todas as civilizações que tentam passar por ele. Isso nos leva à pergunta mais crucial de todas. Uma pergunta que pode definir o nosso próprio destino como espécie. Se esse grande filtro existe mesmo, onde ele está? Ele é uma barreira que nós, milagrosamente, já conseguimos passar? Ou
Ele ainda está lá na frente, esperando pela gente. As duas respostas possíveis para essa pergunta pintam quadros completamente diferentes do nosso lugar no universo. A visão otimista é que o filtro está no nosso passado. Talvez o passo realmente difícil tenha sido o surgimento da vida a partir do nada, ou o salto para a inteligência. Se for isso, ufa, nós conseguimos. Nós somos os primeiros, os únicos, os que ganharam na loteria. O universo silencioso não é um cemitério, é um território virgem, esperando por nós. Mas, e a visão pessimista? E se o filtro estiver no nosso futuro? Isso sugere que a inteligência é algo comum, mas que ela inevitavelmente cria uma tecnologia que a leva à autodestruição. Uma guerra nuclear, uma catástrofe climática, uma inteligência artificial fora de controle. Nesse caso, o silêncio que a gente ouve lá fora não é de um berçário vazio, é o silêncio de um cemitério. E nós somos os próximos da fila. Então, depois de passar por todos esses números e todas essas hipóteses, das mais otimistas às mais aterrorizantes, a gente chega a uma conclusão curiosa. Essa busca toda por vida lá fora, no fundo, para de ser sobre eles e passa a ser inteiramente sobre nós. Exatamente isso. No final das contas, o paradoxo de Fermi funciona como um espelho gigante. Cada uma das soluções que a gente imagina para o grande silêncio, na verdade, revela muito mais sobre a gente do que sobre qualquer alienígena. A gente projeta ali as nossas maiores esperanças, sabe? A ideia de sermos especiais, de termos um futuro grandioso, mas também projetamos os nossos medos mais profundos, como a nossa incrível capacidade de nos autodestruir. E a verdade é que a gente não tem a resposta. E talvez nunca tenhamos. Será que chegamos cedo demais para a festa cósmica? Ou será que chegamos tarde demais e só encontramos os restos? Não sabemos. Mas o fato de não sabermos, essa ausência de resposta, é o que torna tudo tão poderoso. Porque no fim, o silêncio do universo nos força a olhar para esse espelho, para o nosso próprio reflexo, e a pensar no que realmente importa. Pensar nos desafios que nós aqui na Terra, aqui e agora, precisamos superar para garantir que a nossa voz não seja a próxima a se calar.